Podemos sentar brevemente, queridos irmãos. Estamos no 24º domingo do tempo comum, e neste domingo, de maneira toda especial, a liturgia nos convida justamente a meditar algo que vivemos, ou que melhor, deveríamos viver no cotidiano da nossa vida. A meditarmos justamente sobre o perdão, a misericórdia e, sobretudo, o perdão aos nossos irmãos, aqueles que estão próximos de nós. E a liturgia que nos convida a meditar o perdão, nos convida a dois passos fundamentais: a percebermos quantas vezes nós devemos perdoar o próximo e como deve ser a profundidade do perdão na nossa vida. E é sobre isso que eu gostaria hoje de meditar profundamente conosco. Primeiro, a profundidade do perdão e quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. Vejamos isso parte por parte na liturgia de hoje. Gostaria de começar assim com a segunda leitura. Na segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo diz algo extraordinário, que todos nós precisaríamos pensar bem, pois ele fala sobre a graça da vida nova que todos nós possuímos. Porque uma vez que nós fomos batizados, todos nós então possuímos uma vida nova. Nós fomos libertos do pecado e agora nós pertencemos a Deus. Essa foi a graça que nós recebemos no batismo. E São Paulo diz isso para nós na segunda leitura de hoje, falando bem assim: irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. E nós precisamos lembrar disso. Eu e você pertencemos ao Senhor. A nossa vida já não nos pertence. A nossa vida pertence a Cristo. A Cristo, que a sua vida e a minha vida pertence. E o que significa falar que a nossa vida pertence a Cristo? Significa que agora nós temos um modelo a seguir. Nós temos justamente algo marcado na nossa alma que precisa ser imitado. Esse sinal que está marcado na nossa alma, que precisa ser o nosso modo de viver, é Cristo. Eu e você somos convidados agora a vivermos a estatura de Cristo. São Paulo mesmo, na sua carta, ele vai dizer para nós justamente: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós somos convidados agora a sermos imagem de Cristo, porque nós pertencemos a Cristo. Eu e você pertencemos a Cristo. Se nós pertencemos a Cristo, a nossa vida, queridos irmãos, precisa ser agora um testemunho vivo do Senhor. Precisamos então amar e viver à medida de Cristo. E como é que Cristo ama e vive? Na cruz. Na cruz nós temos a prova do amor do Senhor para conosco. Na cruz nós temos justamente a doação total de Jesus para conosco. É assim que nós somos convidados agora a viver. Sermos cristãos capazes de viver a essa estatura de Cristo, pregado com Ele na cruz, amando a sua medida, até a última instância. Essa deve ser a profundidade do amor cristão. A profundidade do amor cristão deve ser justamente o modelo da cruz de Cristo. Nós devemos amar assim, desse jeito. É assim que o cristão ama. O cristão ama justamente dando a sua vida como Cristo. Esse é o nosso sinal de amor.
A ponto que isso não é só para o padre, é até para os casados. Se nós pegamos a própria carta de São Paulo aos Colossenses, quando ele diz justamente a seguinte frase para as mulheres: mulheres, sede submissa aos vossos maridos. E aí ele diz aos maridos: maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E como Cristo ama a igreja, assim. Esse é o modelo do amor. É esta a profundidade que todos nós somos convidados a amar e perdoar. Nós somos convidados a amar e perdoar a estatura de Deus, na profundidade de Deus. Não é à toa que o próprio Salmo de hoje nos convida a isso. O Salmo de hoje, que é o Salmo 102, 103, em algumas Bíblias será o Salmo 102, em outras Bíblias, Salmo 103, explicamos depois, né? Aí seria um outro estudo para explicar por causa do porquê dessas diferenças. E o que diz o salmista de hoje? O salmista de hoje recorda para nós a profundidade do amor de Deus, e olha como é o amor de Deus. Repare o que diz o salmista. O salmista diz bem assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus favores. O salmista convida-nos a louvar a Deus. E por que somos chamados a louvar a Deus? Porque grande é o seu favor para conosco. E a graça de Deus para conosco, o seu favor para conosco, nós não devemos esquecer. E qual é o favor de Deus para conosco? Agora o salmista começa a lembrar para nós como Deus age conosco. Ele começa dizendo para nós: pois Ele te perdoa toda a culpa, Ele cura toda a tua enfermidade, da sepultura Ele salva a tua vida, e te cerca de carinho e compaixão. Repare como é Deus. Deus, Ele perdoa as nossas culpas, Ele nos levanta da sepultura, dos nossos pecados, Ele nos ergue, e nos ergue para vivermos na sua glória, pois todos nós éramos pecadores, mas graças ao batismo, o Senhor nos levantou do nosso estado de pecado, e deu a todos nós uma vida nova, perdoou os nossos pecados, e nos cercou de compaixão, deu a todos nós uma veste nova, a veste do batismo. Olha o amor de Deus para conosco. Ele nos revestiu com a sua graça, com seu amor. Este é o tamanho do perdão de Deus para nós. Mas não só isso. E aqui há algo extraordinário. Algo extraordinário no Salmo, que faz nos perceber que Deus, desculpa falar dessa forma, Deus não é mulher. Embora hoje nós temos a tendência de pensar que Deus é mulher, até mesmo porque, né, vai lá o padre falar. Só uma pergunta, a turma aí de cima, isso aí está sendo gravado? Está sendo transmitido? Tá, oh meu Deus. Vai lá o padre, né, fazer o quê? Né? Então deixa o padre policiar, né? Embora hoje você sabe que tem uma mania de pensar que Deus é mulher, tem até livro que fala que Deus é mulher, e desculpa, eu não consigo entender como alguns padres orientam a leitura desse livro, porque assim, se eu não me engano, a igreja é contrária e sempre indica que não podemos ler qualquer livro. Aí você pode falar: padre, que livro é esse, né? Já vi até padre exortando para ler esses livros, assistir esses filmes. Por exemplo, o livro e o filme A Cabana. Tenho certeza que alguns aí já leu e até já assistiu, né? Pode até falar: mas o padre orientou. Não, deixa que o padre vai acertar as contas com Deus. Preocupa não, né? Mas, se não me engano, nunca li, não tenho vontade de ler. Nunca assisti, não tenho vontade de assistir. Só pelo prólogo, que, para não falar que nunca li assim, contracapa, eu acho que li, né? Para não falar, eu acho que eu li, né? Só a contracapa assim. Eu sei que no relato do livro, a ideia de que Deus é uma mulher que espera na cabana, algo nesse sentido,
né? A mulher da cabana é a imagem de Deus. Mas eu não sou muito fã dessa ideia de pensar que Deus é uma mulher. E não sou eu que digo, é a própria Sagrada Escritura que diz, né? Eu não estou agindo agora com preconceito. É a própria Sagrada Escritura que diz no Salmo agora. O Salmo agora diz bem assim, olha como ele descreve Deus. O salmista descreve Deus da seguinte maneira, e não é isso que faz com que Deus não seja mulher, pelo amor de Deus, tá? Embora estou usando agora de um sarcasmo e de uma ironia, mas isso aqui serve para entendermos também algo. O salmista nos diz bem assim, Deus não fica sempre repetindo as suas queixas. Deus nem guarda eternamente o seu rancor. Pronto, isso já prova que Deus não é mulher. Porque mulher é esse ser que guarda para sempre aquilo que foram as mágoas. Guarda para sempre aquilo que são os rancores. E fica remoendo eternamente. Embora sabemos que temos alguns homens assim também. Alguns homens com esse temperamento. Não podemos negar. Mas aqui, fora a brincadeira, há algo extraordinário. Que nos apresenta como Deus é. Deus, uma vez que nos perdoa, Ele não fica cutucando ou relembrando aquilo que nós fizemos. E há um outro livro, se agora eu posso indicar a leitura, né, para você fazer com seus filhos e para a sua vida também, para você assistir com a sua família e que serve para você também. Tem um livro chamado As Crônicas de Nárnia. E dentro das Crônicas de Nárnia, que são 7 livros, né, separados, tem um livro chamado O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que resumindo essa história, nos diz justamente sobre o trono de Adão, que caiu. E aí, 4 crianças vão reconstruir esse trono. E já deu de você entender quem é esse Adão, né? Nós estamos falando de Adão, pecador. Mas agora esse trono vai ser reconstituído por novas crianças, com a ajuda de um leão chamado Aslan. Só que no meio do caminho, quando essas crianças vão reconstruir esse trono, surge justamente uma bruxa, com a artimanha do demônio, que pega um dos jovens e promete para ele que se ele entregasse os irmãos, ele iria reinar sozinho. Então esse jovem, chamado Edmundo, na história, quando ele vai para aquele reino, ele faz de tudo para entregar os seus irmãos, vendo que os irmãos não vão segui-lo, ele vai sozinho até a casa da bruxa, para entregar os seus irmãos, e quando chega lá, a bruxa faz aquilo que o demônio faz conosco. Primeiro, o demônio promete para nós que nós iremos reinar, se nós cedermos à sua vontade. Uma vez que cedemos à vontade do demônio, o que ele faz conosco? Ele nos aprisiona. É o que a bruxa faz com aquele jovem. Prende ele e não deixa ele sair mais. É isso que o demônio faz. O demônio nos seduz, e uma vez que ele nos seduz, ele nos aprisiona nos nossos vícios e nos nossos pecados. E quando nos aprisiona, ele não deixa mais sairmos, e aquilo que ele havia prometido, ele não nos dá. É isso que o demônio, o diabo faz conosco. E lá pelas tantas, o leão, Aslan, salva esse rapaz, o Edmundo. E quando ele volta com Edmundo para junto dos irmãos, é uma cena muito bonita. O Aslan está conversando com Edmundo sobre um monte. Os irmãos acordam e vê Edmundo lá, livre, solto. E Pedro, que é o mais velho, vai correr para ir chamar a atenção dos irmãos. As irmãs seguram Pedro. E aí, de repente, Edmundo vê os irmãos e começa a descer do monte junto com Aslan. E quando Edmundo chega perto dos irmãos, o Aslan passa na frente e diz bem assim: o que passou, passou. Nós não lembramos mais. Como se chamasse a atenção de Pedro para falar bem assim: olha,
não vamos mais remoer o pecado do seu irmão. Eu já o perdoei. Ele me feriu, mas eu já o perdoei. É assim Deus na nossa vida. Deus perdoa os nossos pecados e não fica remoendo os nossos pecados. E é justamente assim que nós precisamos aprender a viver. Não é assim que nós somos convidados agora a sermos. É essa profundidade do perdão que nós somos convidados a experimentar e saber como Deus nos perdoa. Como é que Deus nos perdoa? Ele esquece os nossos pecados. E segue o salmista dizendo: Ele não nos trata como exige as nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Eis o amor de Deus. Deus não nos pune de acordo com aquilo que é os nossos pecados. Mas Deus, diante dos nossos pecados, Ele nos ama. A ponto que, quando pecamos, pregando-o na cruz, o Senhor grita: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazes. Este é o amor de Deus. E é essa consciência do amor e do perdão de Deus que nós somos convidados a ter hoje, queridos irmãos. Repare como Deus nos ama. Não é à toa que todas as missas começam com um ato de contrição e recordando como Deus nos ama. O padre diz: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Repare como é o amor de Deus para conosco. É assim que Deus nos ama, perdoando, cobrindo-nos de compaixão. Uma vez então que entendemos a profundidade do amor de Deus, vale nos perguntar: quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? É a pergunta de Pedro no evangelho de hoje. Podemos dizer que Pedro está compreendendo o seguimento a Jesus. Lembremos que há 2 domingos nós ouvimos Pedro professar a fé. Agora ele pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E ele mesmo responde: até 7 vezes, sendo generoso. Mas Jesus vira para ele e diz: não, Pedro, não até 7 vezes. Mas até 70 vezes 7. Ou seja, devemos perdoar os nossos irmãos sempre. E por que devemos perdoar os nossos irmãos sempre? Porque sabemos perdoado por Deus. Porque sabemos e tomamos consciência como Deus nos perdoa. Como Deus nos ama. E se não temos consciência desse amor de Deus, Jesus conta para nós uma parábola. Jesus diz justamente que um rei vai fazer o acerto de conta com seus empregados e começa chamando aquele que devia mais. Quem é esse empregado que deve mais? Eu e você, queridos irmãos. Eu e você somos esse empregado que deve muito a Deus. Porque todas as vezes que pecamos, nós crucificamos nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pode ser que você e eu, muitas das vezes, pensemos da seguinte maneira: mas padre, eu nunca cometi nenhum pecado mortal. Então eu não devo tanto a Deus. Eu sou uma pessoa tão boa, eu não cometo tanto pecado. Vamos lembrar algo: pecado é pecado. Não importa se seja mortal ou não, ele é pecado. O menor pecado escandaliza os nossos anjos. Mas nós, parece que não ficamos escandalizados quando pecamos contra Deus. Alguns ainda na confissão dizem bem assim, né? Ai, padre, eu só contei uma mentirinha. Foi nada não. Foi só uma mentirinha. Queridos irmãos, pecado é pecado. E todos os pecados escandalizam a Deus. Todo pecado é justamente o vender Deus. Ou seja, é trocar Deus pelos prazeres. É virar as costas para Deus. E, repare, Deus, na sua imensa misericórdia, continua nos perdoando. Perdoando, apesar dos nossos pecados. Quando acorremos a Ele, quando caímos aos seus pés, quando suplicamos, Deus não cansa de nos perdoar. Agora, cabe também a nós pedirmos perdão. Deus, que é misericordioso e rico e compassivo, espera que também nós
caiamos aos seus pés e supliquemos o perdão. E uma vez suplicando o perdão de Deus, Ele nos convida também a amar à medida deste amor e deste perdão que nós recebemos. Mas, aqui nós nos deparamos com a realidade da humanidade. Com a realidade da humanidade que vive pior do que pecadores, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Porque na primeira leitura de hoje, o livro de Eclesiástico nos lembra o seguinte: o rancor e a raiva são coisas detestáveis até para o pecador que procura dominá-la. Ou seja, até o pecador procura fugir do rancor, das raivas, das cóleras, das mágoas. Imagina se o pecador faz isso, imagine nós cristãos. Deveríamos fugir ainda mais. Mas repare, estamos num mundo doente, que a única coisa que nós não damos é o perdão. Pelo contrário, guardamos mágoas, rancores, ódios, picuinhas. O nosso coração, que é para ser algo que pertence a Deus, se tornou um sepulcro caiado. Você pode ver, e quem sabe você já experimentou isso. Quantas pessoas você já matou e tem morta dentro do seu coração, por causa de um pecado, de uma ferida, por causa de um perdão não dado. Aí você pode falar: não, padre, nunca matei ninguém não. Não? Ah, é? Vamos ver então na prova real. Um dos passos para saber que nós não perdoamos é que nós não conseguimos mais olhar no olho. Você já reparou? A pessoa, quando você não perdoa ela, você não quer mais olhar para ela. Você foge do olhar dela. Você corre do olhar dela. Aqui para os casados, quando seu marido, sua esposa, seu namorado estiver correndo do seu olhar, para ele, segura ele e fala para você: olha nos meus olhos. Recorda que os seus olhos, vocês precisam se ver. Se ver. É o primeiro passo para quebrar o gelo do ódio, da mágoa e da falta de perdão. Encare nos olhos. Porque o não querer olhar para o outro é o princípio de morte. Não é à toa que quando nós estamos com mágoa de alguém, não só olhamos, quando nós também já falamos bem assim: para mim, né? Ou seja, eu não quero ver fulano. Isso quando nós não falamos bem assim: para mim, fulano morreu. Nunca mais quero vê-lo. Porque para mim, fulano morreu. E o nosso coração, que é para ser todo de Deus, vai se tornando justamente um sepulcro. Por quê? Porque vamos esquecendo de dar o perdão. E aí vem a pergunta central: por que esquecemos o perdão? Por que esquecemos que temos que perdoar sempre? Porque quem sabe, queridos irmãos, quem sabe, é porque muitas das vezes não estamos buscando o perdão de Deus. Porque só perdoa aquele que se sabe perdoado. Só ama aquele que se sabe amado. Só é capaz de dar o perdão aquele que experimenta o perdão e sabe quantas vezes o Senhor o perdoou. E aqui então entramos no sacramento fundamental, cujo qual a liturgia de hoje deseja nos ensinar. A liturgia de hoje deseja nos ensinar o valor do sacramento da confissão, porque na confissão nós recebemos o perdão de Deus, e esse perdão que recebemos na confissão, nós somos convidados a derramar no coração dos nossos irmãos, no coração daquelas pessoas que nos ferem. Mas qual o mal? Já não buscamos a confissão. Achamos que a confissão não é algo tão precioso, a ponto que nem sabemos mais confessar. Levamos a confissão de qualquer jeito. Esquecemos de fazer um bom exame de consciência, e esquecemos de ver quantas vezes ferimos o coração de Deus, e por isso temos pouca consciência de como Deus nos ama. E por isso, somos incapazes de amar aquelas pessoas que feriram. Porque, queridos irmãos, se tomarmos consciência de como Deus nos ama, nós iremos perceber
como nós somos chamados a amar os nossos irmãos, a amar as outras pessoas. Porque é justamente essa consciência do amor de Deus que leva-me a perceber como eu sou miserável. Aquela pessoa, quem sabe, não me feriu tão gravemente como eu feri o coração de Deus, e mesmo assim Deus me perdoou. É porque não fazemos mais um bom exame de consciência. E hoje, a liturgia nos convida a fazermos um bom exame de consciência, a olharmos os nossos pecados, as nossas misérias, e suplicarmos o perdão do Senhor, para assim, suplicando o perdão do Senhor, sermos capazes também de derramar o seu amor nos corações das pessoas que nos circundam. E não sermos mais pessoas ressentidas, pessoas amarguradas, pessoas que mesmo recebendo o amor de Deus, não é capaz de derramar no coração do outro. Nós somos convidados a tomarmos consciência da profundidade do amor e da misericórdia de Deus para conosco, e assim também amarmos aqueles que o Senhor colocou ao nosso redor, aqueles que o Senhor colocou do nosso lado, aqueles que o Senhor colocou na nossa vida. E para vivermos assim, nós somos convidados a uma prática espiritual, que todos os padres são convidados a fazer e todos os leigos. Toda noite os padres, antes de dormir, eles fazem uma oração chamada as completas. E nessas completas eles fazem um exame de consciência. E eu convido você também a toda noite, antes de dormir, fazer um exame de consciência. Não dormir sem recordar quais são os seus pecados e suplicar o perdão de Deus, anotar os seus pecados para o mais breve possível você se confessar. E se lembrar que feriu a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. E ali, e pedir já o perdão. E não dormir sem dar e sem pedir o perdão. Não é à toa que São Paulo tem uma frase, e caminho para o final da homilia, que já está longa, com essa frase. São Paulo tem uma frase que diz bem assim: que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhai ao diabo. Que frase belíssima! Queridos irmãos, nós não devemos dormir ressentido. Nós não devemos dormir com a cabeça quente, fervilhando, com os nossos pecados em mente. Não podemos deixar que o sol se ponha sobre o nosso ressentimento. Devemos todas as noites sermos capazes de suplicar o perdão de Deus e dar o perdão àquelas pessoas cujo qual nós ferimos. Como assim? Como não deixar que os sentimentos nos dominem? Mais ou menos para entendermos bem o que é não se expor ao diabo, não deixar que o sol se tome sobre o nosso ressentimento, gostaria de usar um exemplo muito simples. Creio que a maioria das mulheres aqui, espero que alguns homens também, já cozinhou feijão. E você sabe quando você faz feijão, você pega o feijão, você não pode tampá-lo de cara. Você tem que deixar o feijão, e para aqueles que nunca cozinharam feijão, né? Você tem que deixar o feijão esfriar um pouco. Porque se você tampar o feijão de cara, logo depois que cozido, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a fermentar, por causa do calor. E de tanto que ele fermentar, aquele feijão recém-cozido, bonzinho, ele fica azedo. É isso que São Paulo quer dizer quando ele diz bem assim, que o sol não se ponha sobre o seu ressentimento. Porque se o sol se pôr sobre o seu ressentimento, você vai dormir fermentando aquilo. Aí você sabe como é dormir fermentando, você fala assim: ah, mas fulano fez isso comigo. Ah, mas você vai ver, amanhã, quando ele acordar, eu não vou passar a roupa dele, eu não vou fazer o café dele, até ele pedir desculpa para mim. Aí você começa a criar caso. Você viu que ele começou a falar bom dia para fulana? Né? Ah, já está de casinho com ela. Só pode. Ou seja, o ressentimento vai te tomando, vai te tornando amargo, azedo. E a pior coisa é coisa azeda.
Coisa azeda ninguém quer perto. Até o estômago rejeita. Já experimentou algo azedo? Horrível, você come. Então, queridos irmãos, não sejamos azedos. E como fazer para não ser azedo? Experimentar todos os dias o perdão de Deus. E experimentando o perdão de Deus, ser capaz de perdoar essa pessoa que está do meu lado. Ser capaz de perdoar essas pessoas que me ferem. Porque eu também tenho consciência de quantas vezes eu feri o coração de Deus. Porque o perdão é um ato justamente de consciência do amor de Deus na minha vida. Então, queridos irmãos, não esperemos amanhã para perdoarmos. Perdoemos hoje. Para que assim, quando chegarmos diante de Deus, possamos ouvir do Senhor a mesma graça que esse servo do Evangelho de hoje ouviu no primeiro momento. No primeiro momento, aquele servo que havia devido muito ao seu patrão, ouviu do seu patrão que as suas dívidas estavam perdoadas. Mas, depois, porque ele não soube perdoar, e que nós não sejamos assim, que nós aprendamos a perdoar hoje, para que quando chegarmos diante de Deus, não escutemos do Senhor a seguinte frase: empregado perverso, empregado mau, eu te perdoei todas as dívidas, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E depois de ouvirmos isso, ouvimos o Senhor dizendo aos seus anjos: prega esse empregado e joga aos torturadores, manda-o ao inferno, até que pague todas as suas dívidas. E Jesus termina o Evangelho dizendo: é assim que o meu Pai irá tratar a cada um de vós, se não perdoares de coração. Por isso hoje, queridos irmãos, peçamos ao Senhor a graça de termos um coração capaz de perdoar e amar. Que os nossos corações não sejam mais um sepulcro, mas que seja um lugar que pertence a Deus. E porque pertence a Deus, é capaz de perdoar, é capaz de amar, é capaz de viver à medida do amor de Deus, e não mais à medida dos seus amores, à medida do seu ódio, à medida das suas picuinhas, mas é capaz de viver à medida de Cristo. Por isso, nesse instante, eu convido você a fechar os seus olhos, a inclinar sua cabeça, e olhando para dentro do seu coração, agora apresentar ao Senhor o seu coração, a sua vida, o seu coração que, quem sabe, muitas vezes está ferido, muitas vezes está justamente como um sepulcro caiado, guardando mágoas, ódio, rancor. O seu coração que muitas das vezes já falou por várias vezes: eu não perdoo isso que fizeram comigo. Mas hoje, diante do Senhor, apresente todas as feridas que fizeram ao seu coração. Apresente todas as dores que provocaram a ti. E ao mesmo tempo, apresente as dores que você provocou ao coração de Deus. E tome consciência das suas misérias, dos seus pecados. E peça ao Senhor agora o seu perdão. E suplique ao Senhor agora: Senhor, tenha misericórdia da minha alma, diante deste meu pecado, dessa minha incapacidade de amar, sabendo-me amado por vós. Por isso, Senhor, hoje, me ensine a amar mais. Ensine-me, Senhor, a buscá-lo mais. Ensine-me, Senhor, a saber que eu não tenho tempo para ficar guardando mágoas, ódios dentro do meu coração, porque agora eu pertenço ao Senhor. Ensina-me, Senhor, a viver a sua estatura, e assim, durante todo o tempo da minha vida,
enquanto houver o hoje na minha existência, ensine-me a amar a sua medida. Sim, Senhor, tira do meu coração toda a incapacidade de amar. Ensina-me hoje, Senhor, a amar segundo o seu coração, a amar segundo a sua medida. Sim, Senhor, ensine-me hoje a ser todo vosso. Ensina-me hoje, Senhor, a voltar perfeitamente a Ti. E tire, Senhor, do meu coração todas as mágoas, todos os rancores, todos os ódios. E ensina-me, Senhor, a ser Teu, a amar como o Senhor me ama. E agora, com o ministério de música, permita que essa música seja a canção de Deus ao seu coração. Permita que essa música te conduza justamente ao encontro com o Senhor agora. E ouvir que o tempo em que o Senhor te dá agora é o tempo para aprender a amá-lo e amar aqueles cujo qual Ele colocou na sua vida. Que hoje possamos nos propor a amar a medida do amor de Deus, diante dos dias que o Senhor colocar na nossa vida. Assim seja.